aqui tudo pronto para a gente começar com um assunto tão legal. Você sabe que o nosso corpo ele vai dando sinais, a gente sempre fala isso. Mas será que a gente sabe reconhecer os sinais? Às vezes coisas muito simples e que podem ocorrer no dia a dia, né, que até são comuns, podem indicar o início de algum problema. Esse é o tema de hoje do nosso querido nutrólogo e clínico geral, Dr. Roberto Navarro. Bem-vindo! Como vai, doutor? Tudo bem. Prazer te receber mais uma Prazer vez. sempre meu. Quinzenalmente aqui junto com a gente, ele e Malu, que daqui a pouquinho nós vamos pra cozinha, porque você de casa que manda mensagem no @belezevida.fc pra tirar todas as dúvidas. E esse tema tá muito legal, né, Muito doutor? legal. Ó, e mérito da Carolzinha, que é ela que escolheu esse tema. Ah, falei, eu opa, achei a seja cara do Dr. muito Roberto. bem-vindo esse tema. E é o que você falou, Carol. Às vezes o corpo dá sinais mesmo. Às vezes antes da doença se instalar. Aham. Seu corpo já está avisando, ó, tem alguma coisa aí que está errado. E a gente às vezes acha que é coisa normal, né? São sintomas que às vezes falam, não, deve ter outra causa. É. E na verdade pode ter uma doença inicialmente aí começando. E por que não? Se está começando, já procurar ajuda Sem dúvida. e já não deixar essa doença se instalar. E essa primeira, doutor, vamos colocar aqui o sintoma. Eu quero ver se vocês já ouviram falar exato. sobre isso, ó. Eu- Queda de pelos das sobrancelhas. Vou fazer um suspense. é. Né? Você tá ali falando, não, de repente tá caindo o cabelo também. Aí já vi a sobrancelha. E aí, Danilo? Música de suspense. Doutor Roberto, então tem uma doença, tem algo Sim. que começa a cair o pelo da Sim. sobrancelha? Às vezes a gente acha que, né, principalmente, tô tirando demais, né? Será que é depilação excessiva? Será que estou com alguma alergia na região? E principalmente a queda do pelo do terço externo. Não sei Tá. quem está em casa aqui, se eu colocar a mão, não sei se vai ver não, porque está lá só o PowerPoint. É, do meio. É do meio para a lateral. Você fica com isso aqui tudo sem pelo, a parte bem do finalzinho da Zinho. sobrancelha. Isto eu não sabia. Exatamente. Olha. E a medicina deu um nome para esse sinal, chama sinal de Hertog. Provavelmente deve ser o pesquisador que descobriu, recebe o nome. Sim. Ou sinal da rainha Ana. Tinha uma rainha da Inglaterra que também tinha essa lateral da sobrancelha que não existia. Não tinha o Não pelo. existia. Olha. E pode ser um sinal de, vamos colocar aqui, Vamos lá, Próxima na imagem. tela. Olha o que pode ser se o pelo da sobrancelha começar a cair, gente. Hipotiroidismo. Não tinha a menor ideia, doutor. pode ser um sinal de que sua tireoide está funcionando mal. Tanto o T3 quanto o T4, né, produzidos na tireoide, são fundamentais para gerar energia para o bulbo capilar proliferar a célula e criar o pelo. Entendi. Então, provavelmente já começa a comprometer esse terço externo, porque já é uma região que o pelo já cresce mais devagar, não se renova com tanta rapidez. Que interessante. Existe um tempo para o pelo crescer. Aham. Isso não só da sobrancelha, mas da cabeça também, os pelos do corpo como um todo. Chama fase anágena do crescimento do Tá. pelo, né? Que precisa de um tempo para ser produzido, crescer e ser visualizado. Então, essa fase anágena de crescimento do pelo tem que ser mais longa para dar tempo. Tá. E no hipotiroidismo, essa fase encurta. Entendi. Isso também faz com que não consiga renovar com tanta rapidez o Olha, pelo que do terço externo. interessante. E a produção da queratina, que é a proteína que forma o pelo, também é otimizada pelos hormônios tiroidianos. Então, o primeiro sinal, e eu já recebi em consultório pacientes que estavam queixando de uma sobrancelha mais rala. Né? E era Já o início de um hipotiroidismo. Aí depois, óbvio, surgem os sintomas clássicos, né? Sim. Fadiga, cansaço, indisposição, perda de vigor, até queda de cabelo, As unha unhas. frágil, né? Aí fica mais fácil fazer o diagnóstico, É uma tá tão claro, cascata, né? Então, se você em casa tá aí com a parte externa da sobrancelha ficando rala ou caindo, procura o médico, faz exames, porque pode ser, sim, o primeiro sinal de uma tireoide lenta, um hipotiroidismo. Muito legal. Quem sabia disso? Depois escrevam pra gente no @belezevida.fc para trazer perguntinhas. Aliás, se você está sentindo alguma coisa, tá com um sintoma que você não está entendendo, conta pra gente que o Dr. Roberto pode dizer Bora. o que isso pode significar. Na tela, próximo sinal, então, que o nosso corpo dá, que é sede excessiva. Quem aí já ouviu falar de uma doença que está associada à sede excessiva? Já, meninos?
Ah, aqui, ó, Haroldinho Ah acertou. lá, ó, Aqui, já essa tem gente aqui. esperta aqui dentro. E, doutor, quando a gente fala de sede excessiva, que grau dessa sede? Porque, enfim, eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem muita sede, porque eu acho que eu falo muito. Sim. Minha boca fica seca, etc. Mas que grau é esse de sede excessiva? Exato. Sede é normal, é fisiológico. Aham. Quando você fica horas sem se hidratar, se você perde muito líquido Sim. no exercício físico, um Físico. dia quente, óbvio que o nosso corpo vai induzir você a buscar a água para se reidratar. Então, sede não é o problema. A gente considera excessiva aquela sede que é constante. Você bebeu água, passa meia hora, sua boca está seca. Você bebeu água, passa um tempinho e você, caramba, eu preciso beber água de novo. Então, essa sede excessiva pode estar ligado a uma doença que muitos pacientes às vezes estão desenvolvendo e não estão se tocando. A gente chama na medicina de polidipsia, Tá. esse excesso de sede. De sede. Tá? Pode estar ligado a quê? Vamos ver Vamos se as lá, pessoas em casa na vão tela, então, o que entender. pode ser a sede excessiva? Diabetes. Existe a tríade clássica do diabetes, que é sede excessiva. E por que dessa sede excessiva? A glicose no sangue, quando está alta, elevada, ela passa pelo rim e o rim tem que jogar fora esse excesso de açúcar, de glicose. Tá. Então, por isso que também no diabetes a pessoa começa a urinar muito, que é a poliúria. Tá. Então, começou a urinar demais e junto com essa glicose que é excretada pelo rim, vai um pouco da água. A glicose puxa moléculas de água. Entendi. Então, a pessoa começa a urinar muito, começa a desidratar e começa a ter a sede como compensação dessa desidratação. Olha que Então, interessante. obviamente, né? Outro sintoma pode ser também fome excessiva. Tá. A pessoa tem a tríade clássica, sede excessiva, urinar Urina. demais, poliúria e polifagia, vontade de comer toda comer hora. mais. Existe também uma perda de glicose, que é uma fonte de combustível. Então, Sim, existe sim. uma perda de combustível, então tem fome. Então, No- sede excessiva, óbvio, vez ou outra, um dia ou outro que está quente, tudo bem, faz parte do jogo. Sede excessiva, constantemente, sensação de boca seca com frequência e está urinando demais, procura médico. Vai lá fazer exame. Doutor Roberto, pré-diabetes, o quadro já de pré-diabetes também pode ter já esses Mais sintomas? raro. No É mais difícil. pré-diabetes, geralmente é uma fase meio silenciosa. Em termos de beber mais água, é já quando está diabético. Tá. Geralmente a glicose em jejum já extrapolou, ele já está com essa hiperglicemia ao longo de vários dias, ou semanas ou meses, Aham. aí você vai ter a sede excessiva. Na resistência à insulina, um sintoma sutil é às vezes uma sensação de fadiga, de cansaço Aham. e de que você precisa comer toda hora. Uma fome um pouco excessiva, uma compulsão maior Compulsão. pelos alimentos doces, Tá. pode ter a ver com a tal do pré-diabetes, o tal do pré-diabetes ou resistência à insulina. Aí E, sim. doutor, quando o paciente descobre, faz a correção, o controle, né, com medicação, enfim, ou com a insulina, o quadro, Reverte. ele reverte, ele ameniza. Reverte. Aí, geralmente, com a glicose controlada, tudo ok. Como se tratar o hipotiroidismo, a sobrancelha volta a crescer. Volta a crescer. Volta a crescer. Então, você trata o problema na origem, os sintomas desaparecem, sem sombra de dúvida. Muito legal, interessante, né? Já perguntinhas do público, vamos para o próximo. Olha esse sinal. Esse aqui é importante, hein? Falta de ar ao subir as escadas. Eita, né? Muita gente pode pensar, será que eu tô com falta de preparo físico? Pode ser Pode também. ser, Pô, tô lá sem fazer exercício nenhum, de repente quero subir uma escadaria de 50 metros. Óbvio que você vai sentir Vai um se cansaço, cansar. porque você está sem condicionamento físico. Mas não, essa dispneia que a gente fala, que é essa falta de ar, pode ter uma origem no pulmão. Eu estou com uma crise de asma, de bronquite. Tá. Você vai ter uma sensação de falta de ar, mesmo sem estar subindo uma escada, né? Aquela Certo. falta de ar constante. Usa lá o broncodilatador, melhora, Que alivia. não tem mais falta de ar, ok. Às vezes você está dormindo à noite também, esse é um sintoma muito sutil, quem está em casa, se estiver se identificando, fica atento. Sensação de falta de ar que você acorda no meio da noite quando dorme com o travesseiro muito baixo, você está sem estar muito inclinado. Tá. Você está na posição mesmo horizontal, chama de dispneia paroxística noturna. Falta de ar paroxística porque foi de uma hora para outra. Entendi. E durante a madrugada noturna. Então, isso pode ser também um aviso de que ou subindo escada, chegando ofegante, sensação de falta de ar, pode ser sim sinal de qual problema de saúde? Olha lá, gente, isso é sério, hein? Na tela, doença cardíaca. Doença cardíaca.
E por que isso acontece? O coração, ele tem que bombear o sangue para todo o corpo. O sangue vem oxigenado quando passa pelo pulmão. Então, passou o sangue pelo pulmão, o pulmão joga oxigênio, você respira, oxigena o sangue sai desse pulmão já oxigenado e vai para o coração, para ser bombeado para todo o corpo. Só que quando o coração está insuficiente, contraindo com mais dificuldade, sem força de contração, aí tem causas que levam a isso, diversas, né? A doenças cardiovasculares do coração, entupimento, doença de Chagas, isso miocardiopatia dilatada, enfim. São condições que o coração sofre para bater. Então, se ele começa a bater com menos eficiência, todo esse sangue que está vindo do pulmão, que deveria entrar no coração, o coração bater, jogar esse sangue para fora dele e depois receber um novo sangue oxigenado do pulmão, esse circuito começa a ficar sobrecarregado. Todo esse sangue que o coração não bombeia com eficiência fica represado na artéria que leva o oxigênio do pulmão para o coração, que é a artéria pulmonar. A artéria que sai do pulmão e vai para o coração. Todo esse sangue represado começa a refletir no pulmão. O pulmão também começa a ficar meio encharcado desse sangue que não está saindo dele. Nossa, aí doutor. Vem a falta de ar, vem a dispneia. E Puxa, que principalmente, se junto com isso você começa a perceber inchaço das pernas no final do dia, é porque o sangue que está ficando acumulado aqui no pulmão vai ficar acumulado lá nas veias, né, que vem da perna, porque estão trazendo o sangue para o pulmão. Então, você começa a ter um edema que a gente chama de membros inferiores. Mas fique atento se estiver tendo falta de ar a subir escadas ou fazer esforços. É isso que eu ia te perguntar. Não propriamente só escada. Não só escada. Esforço. Eu vou... Às vezes começa a lavar o prato, fazer alguma atividade doméstica e começa a ter falta de ar também. Então, isso já pode ser os primeiros sinais. Quando está muito brabo, que você não consegue levantar da cama, dar 2 passos e fica com falta de ar, já é um quadro mais avançado, Carol. Eu acho que o que a gente quer nessa pauta é mostrar sintomas que você está achando que é normal, que pode ser por falta de condicionamento físico e já é o primeiro aviso que o coração está sofrendo algo que está dificultando ele cumprir a função dele fisiológica. Então, fique atento quem está em casa aí. Doutor, tem perguntinha aqui, olha, Cida Duarte, um beijo, obrigada. Doutor, dores nas pernas, está relacionada com B12 baixa? A minha está em 177. Então, dores nas pernas, qual a relação, o que pode estar por trás disso? A B12 é uma das vitaminas com muitas funções, mas principalmente para o cérebro e por todo o sistema nervoso, né? Todos os nervinhos que saem do seu cérebro e vão inervar a sensibilidade que você tem nas mãos quando toca alguma coisa, que é o tato. Isso vale para os pés e para as pernas também. É mais frequente a gente ver sensação de queimação ou sensação de formigamento nas pernas, nas extremidades, pernas, às vezes mãos também. Isso pode ser deficiência de B12. Pode. Na maioria das vezes é. Né? É uma das causas que leva à consulta médica, é a sensação de formigamento nas mãos, dores. A dor nem sempre é tão intensa na deficiência de B12, porque pode ser problema de coluna, pode ser problema circulatório, pode ser neuropatia também, tem várias causas, né? O objetivo numa consulta é a gente descartar as causas, fazer diagnósticos diferenciais, né? Mas de qualquer forma, formigamento, sensação de queimação, sensação às vezes de cansaço nas pernas, que a gente escuta muito esse termo. Pode estar ligado à deficiência de B12, sem dúvida. Dá mais 170, está no nível baixíssimo. B12, assim, acima de 400 é o mínimozinho que eu acho que seria interessante. Cida. Acima de 500, melhor ainda, pela dosagem sanguínea. Tem que procurar ajuda, Tem que procurar. Vamos para o próximo, ó, tem mais um sinal que o nosso corpo dá, que é a escrita ficando menor. Eu achei esse interessantíssimo. Interessante. Alguém tem ideia? Escrita ficando, ou seja, a letrinha vai diminuindo. Isso, você começa a iniciar uma frase, né, uma escrita, começa com a letra normal. E ela vai afinando, vai ficando menorzinha até o final da frase, às vezes até mais curta. Que coisa. Acho fantástico a gente ter a oportunidade de falar isso, Carol, porque pode ser, sem dúvida, um sinal que antecede anos do diagnóstico desse problema de saúde que a gente vai mostrar para você. Que é grave. Que é a doença de Parkinson. Gente, vocês tinham ideia? Eu nunca tinha ouvido falar. Isso é... Aliás, a gente vê isso, às vezes o que leva à consulta médica não é o paciente, é o familiar que começa a perceber mudanças.
E, às vezes, é motivo até de consulta de mostrar que está tendo alterações da escrita. Porque no Parkinson, a gente sabe que o convencional é tremor principalmente, né, de repouso, aquela marcha mais devagar. E por que reflete na escrita? Existe um neurotransmissor chamado dopamina, que é produzido lá no cérebro. E que na doença de Parkinson existe uma queda da produção dessa dopamina por áreas que estão sendo acometidas no cérebro. A dopamina é responsável para a gente conseguir iniciar o movimento, porque a dopamina controla muito a função motora também do corpo humano. Nossa. Então, iniciar o movimento, eu vou começar a andar, tem um início. No Parkinson, tem um recado. No Parkinson, esse início parece que a pessoa tem dificuldade de sair da posição e depois começa a ter movimentos dos músculos, o que a gente chama de amplitude, menor. Então, se eu posso fazer um movimento, né, de escrever bonitinho, e eu posso fazer essa amplitude começar a diminuir, ficar cada vez menor. Então, a amplitude depende da dopamina, o início do movimento, e o controle do músculo não ficar tremendo o tempo inteiro é através de nervinhos que controlam isso e que tem correlação com o nível de dopamina. E quando você começa a escrever é um ato que é complexo, envolve vários estímulos musculares finos, bem sutis. Né? Você controlar o lápis ou a caneta, continuar escrevendo, né? A velocidade de você escrever é normal. Na doença de Parkinson, essa velocidade fica menor, você não consegue escrever com tanta facilidade. Então, a gente começa a ver o paciente iniciar uma escrita com a letra tradicional, com aquilo que ele já tinha antes, e depois vai diminuindo. Isso anos antes até de um diagnóstico. É um sinal que pode anteceder por anos o diagnóstico. Gente, que legal poder falar sobre isso, porque eu acho fantástico. Eu nunca tinha ouvido, e eu acho que, para quem está nos escutando agora, depois eu compartilhar essa pauta, olha que percepção, muitas vezes, para a gente encontrar ali em alguém da família, em estar com um olhar mais atento, né? Porque é uma coisa simples isso que a gente, né? Dá mais escrita, que é uma coisa corriqueira, do dia a dia. E que a gente tem cada vez diminuído mais. Diminuído porque está mais teclando do que escrevendo, gente, né? Que loucura isso, a gente não pode deixar de escrever. Você sabe que eu até lembrei disso, vou contar, doutor, ontem eu fui convidada para fazer o prefácio de um livro de uma querida que também vem muito aqui, e ainda não posso dizer, porque eu não sei se pode contar do livro, mas eu terminei ontem, e eu gosto de escrever tudo à mão, todos os meus roteiros, tudo que eu faço eu gosto de caneta, papel e escrever. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, eu falo, gente, as pessoas estão parando, deixando de escrever, e é uma coisa tão importante até para a gente continuar tendo a parte da cognição de todos esses estímulos que você está dizendo. Sim, a gente tem que ter estímulos para que o cérebro continue funcionando bem. Se você fica sedentário, parado, você vai ter um monte de prejuízo pela falta do movimento. Né? Então, a gente tem sim que se preocupar com sinais, e esse do Parkinson eu achei fantástico, porque pode conscientizar quem está em casa que não é uma bobeirinha o que está acontecendo. Vai no médico, já é um diagnóstico difícil da doença de Parkinson. Tem que fazer diagnóstico diferencial com outras demências, com outras doenças neurológicas, mas essa escrita mais fina, se está acontecendo isso com você aí em casa, você já passou 200, tá? Fica atento, porque pode ser o primeiro sinal e dá tempo de correr atrás de um diagnóstico mais precoce. Com certeza. Doutor Roberto, vamos para a cozinha, então.